Agradecemos ao prático Kopezinski pela exposição e convidamos a comandante Fabiana Duran para realizar sua apresentação intitulada A Interação Porto Revocador. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Praticagem Rio de Janeiro pelo convite ao Centro Capitães para participar desse painel de um assunto tão relevante e nos dar a oportunidade de nos posicionarmos sobre essa temática. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Duran, eu sou capitã de novo curso e hoje, além de fazer parte da diretoria do Centro de Capitães, eu também atuo como gerente de operações Chico e Chico no Porto Sudeste. Então, hoje o tema que me coube a trazer para vocês foi a interação Porto Rebocadores. E aí, para começar com o nosso assunto, eu queria fazer uma desconstrução da narrativa, né? Então, lá no Normand 303, capítulo 1, seção 1, a gente tem a definição de segurança da navegação, onde agrega o conjunto de medidas para o estabelecimento e manutenção das condições ideais necessárias para todas as áreas marítimas, né, abrigadas ou não, a serem utilizadas sem comprometimento da navegabilidade e sem riscos para a embarcação e seus tripulantes. Então, partindo que segurança da navegação são recursos para essa condição, então aí o meu convite para vocês hoje é de que a partir de agora nós não vamos utilizar mais, né, partindo do princípio de que tudo que for dito daqui para frente não se justifica como incremento de segurança. Tudo que a gente for dito para aqui para frente se remete apenas a uma condição segura. Que é algo que é inegociável para esse fórum. E aí, como trazer o assunto sobre rebocadores e portos sem trazer o que é hoje normatizado para projetos portuários? Então, hoje, cabe às capitanias dos portos, delegacias e agências a avaliação da viabilidade de projetos portuários sobre a sua região. Então, existem 3 grandes pilares que norteiam esses projetos. Primeiro, obviamente, que são os requisitos regulatórios, né, os requisitos normativos, que são diversos, eu coloquei poucos exemplos aqui. A navegação nas hidrovias, e esse vai ser o tema que nós vamos depois nos afunilar durante o resto da nossa jornada. E, obviamente, tem a infraestrutura portuária necessária, né, para que a gente tenha, de fato, a capacidade estrutural para atender a esses navios preteridos para essa região. Bom, então, com isso, né, e aí a gente olha um pouco para o cenário global e percebemos que, ao longo dos anos, de cara, nós já observamos que e isso é muito contemplado nos projetos, que o crescimento dos navios ele foi assustadoramente relevante. Foi rápido e... Vamos ver agora melhor. Bom, o crescimento dos navios, ele, como foi rápido, houve a necessidade também do incremento de novas ferramentas para fazer sentido para retirar essas restrições, dado que estamos falando de condições de operações seguras, né, tudo que a gente for incluir aqui são ferramentas para retirada de restrições. Okay?
Bom, e aí eu trago um exemplo, por exemplo, aí uma linha de tempo do Porto de Santos, onde nós observamos que na década de 60 nós tínhamos aí navios na casa de entre 120 e 160 metros, com cerca de 8,5 de calado, né? Nos anos 2000, esses navios já cresceram, né, para 200 metros. Em 22, a gente já tem um salto para um navio entrando com 347 metros, e aí, isso aí, além do incremento de muitos outros recursos, eu pontuo aqui o calado dinâmico, que foi implementado em 2016 e ajudou ao crescimento do aumento do calado dos navios e, obviamente, as janelas operacionais. Bom, em 2023 a gente tem um porto plenamente habilitado para operar com uma embarcação de 366 metros e, obviamente, que ao longo de todos esses anos sempre houve aí a necessidade de dragagem e o uso de rebocadores. Então, como para crescer tanto, de 120 metros, basicamente nesses 50 anos, para chegarmos a quase 400 metros de navio, né? Então nós temos bem mais recursos implementados aí, além dos recursos que já eram utilizados anteriormente. Então a gente tem aí hoje novas tecnologias aí, tanto de monitoramento ambiental, quanto monitoramento da própria navegação, sinalização náutica também, com um incremento de recursos para tornar essa navegação mais segura. E, obviamente, que o calado dinâmico compondo as ferramentas anteriores, que eram, obviamente, que já a dragagem e já o uso de rebocagem. E aí eu aproveito também, porque eu não vou detalhar muito sobre essa temática, porque mais para frente outros palestrantes certamente o farão. Então, também houve ao longo desses anos a melhoria da qualidade dos rebocadores. Né, o tipo de rebocadores a serem utilizados nos projetos portuários também cresceu muito, também melhorou muito, né? E há muitas questões que isso se cabe. Eu aqui não vou detalhar, porque nós temos outras coisas para ver aqui pela frente, mas nós percebemos que sim, que lá na década de 60, por exemplo, nós tínhamos rebocadores que, muito embora eles nos auxiliassem, mas o trabalho da praticagem era muito mais difícil. E hoje, com os recursos que nós temos de embarcações muito mais, de maior capacidade, de maior condição de manobra, né, de melhor condição de manobrabilidade, hoje ela é uma ferramenta plenamente segura, né, e capaz de ter um incremento de melhoria na qualidade dessa manobra. Bom, e aí, como o assunto é rebocagem, eu não teria como enquadrar aqui, né, não teria como não falar sobre regulação. Bom, a nível nacional, nós temos aí a Resolução 1766 da ANTAC, onde define aí que as atividades nos portos e nos terminais sejam feitas por EBNs autorizadas para a atividade portuária, navegação de apoio marítimo. Há também a NPCP, ela traz, aí estabelece as especificidades e o número de mínimo do dispositivo de reboque, que é o conjunto de rebocadores para atender aquele navio, devem ser preteridos para uma determinada região ou direção. Bom, e obviamente a IMA reconheceu um trabalho de excelência do Prático Hansen, que é referência no assunto, né? Vocês puderam receber as boas-vindas por parte dele, né? E hoje nós temos a circular 1111, onde a IMO reconhece e aplica e recomenda a metodologia que embasa todos os estudos portuários e de dimensionamento e aplicação para os rebocadores dos portos. E aí agora, já que a gente tem um pilar que a gente precisa trazer aqui, que é o pilar da navegação portuária, para a gente chegar até então nos rebocadores.
Então, hoje eu trago dentro da navegação portuária, como eu já disse anteriormente, que cabe à capitania fazer essa avaliação de viabilidade dos projetos, né? Na parte da navegação, ela trabalha ali, solicita dentro da norma 303 estudos técnicos que sejam capazes de compor esses dados para serem validados. E aqui eu coloquei alguns dos dados, não são apenas esses, eu só pontuei algumas questões para ilustrar, mas eu quero aqui dar bastante enfoque a essa outra parte do processo, que ela também é relevante e hoje também tem sido muito cobrada. São as simulações de manobra. Elas ocorrem aí, podem ser feitas em fast time, elas ocorrem primeiramente em fast time e depois em real time. Em real time, a gente conta com o apoio da praticagem, dos comandantes de rebocadores aí, e muitas vezes da participação aí de autoridades portuárias e marítimas e especialistas técnicos. Bom, partimos aí do princípio que durante essas simulações de manobra, as premissas utilizadas para definir, já que é um projeto novo, você precisa de ter uma base de qual o número mínimo de rebocadores a gente começar essa simulação. Então, o ponto zero dessa simulação, ele starta com a aplicação do plug use import, que é a circular no 111. Bom, isso aqui é uma ferramenta extremamente relevante, né? Essa simulação de manobras é relevante e, como já foi dito na palestra anterior sobre a tração estática, eu aproveito para pontuar que durante essas simulações nós observamos que na prática do dia a dia, e a gente tem isso, temos aqui um fórum seleto bastante práticos, que no dia a dia nós vemos que a tração estática nominal certificada, ela não sempre, ela não é algo que ela faz parte do nosso dia a dia de aplicação. Então, como ela não faz parte do dia a dia da aplicação, cabe a nós trabalharmos com uma reserva de potência para a gente garantir que a gente vai ter essa condição. O que a gente tem nominado é o certificado com aquela tração máxima. E qual é, então, a real aplicada? Para mitigar esse risco, a gente entende que há uma forma de lidar com esse gap, né, entre o dado do certificado e a força, a tração, né, o vetor real aplicado, a gente trabalhar com essa reserva. Como esse número a gente nem sempre tem isso, porque vai depender de rebocador para rebocador, então, para isso, existem outros mecanismos. Durante as simulações, normalmente a gente tem a aplicação máxima de meia força. Nem sempre a aplicação de meia força durante as simulações é o suficiente para garantir essa reserva de potência. Já que a aplicação de toda a força, de repente ela seja também, ela não consiga atingir aquele dado do certificado de tração estática. Normalmente não ocorre. Enfim, então aí para auxiliar, né, para recompor dados para a gente, para que essas simulações de manobra elas possam fazer sentido. Então, é aplicado junto a elas o estudo de análise de risco, né, que, por sua vez, ele incrementa cenários de falha dentro desse processo para auxiliar e para refinar essas necessidades. Então, aí você não precisa trabalhar exclusivamente com a tração estática ali máxima. Para garantir essa reserva, quando temos esse estudo de análise de risco e o incremento dessas condições mais críticas, né, de falha, a gente entende pontualmente ali exatamente qual vai ser a necessidade de tração a ser aplicada. E, obviamente, que como nós estamos num simulador, né, o conjunto simulação de manobra e estudo de análise de risco, ele é um conjunto perfeito ali, que ele pode se recompor e ele pode voltar depois do estudo para uma nova análise
no simulador, para se testar se aqueles dados que foram revistos na análise de risco, eles se sobrepõem, se de fato eles são contundentes. Então, aqui eu apresento para vocês um combo que ele nos é capaz de mostrar o que de fato é necessário para a gente mitigar esse risco e conseguir atingir uma metodologia melhor aplicada para poder definir o dispositivo de reboque adequado para cada tipo de navio. E aí, por último, mas não menos importante, né? E aí eu trago um outro tipo de simulação também, que é a gente já trazendo um enfoque para não é o que queremos, e todo esse trabalho anterior ele é feito para evitar essa última condição. Mas, se, de acordo com as leis de Murphy, se tudo der errado, nós ainda temos como estudar, entender qual será o comportamento da embarcação. Esse tipo de simulação, ele obviamente que ele não é aplicado a todo tipo de navio, todo tipo de carga. Né? Ele é mais relevante aí, os resultados deles são mais interessantes quando a gente trata de embarcações com carga perigosa. Por exemplo, navios petroleiros, navios quinqueiros, né? Trago aqui até os petroleiros porque hoje a atividade que me compete. Né? A minha carreira toda foi pautada dentro dos navios tanque, né? Com atividades relacionadas a químicos e petroleiros e navios de gás. Então, com isso eu posso falar com propriedade. Então, essa simulação de avaria, ela vai nos ajudar a entender qual será a velocidade que, em caso de qualquer outro tipo de falha, ou seja, falhou máquina, travou leme, e ainda mais o dispositivo de reboque não foi funcional ou não foi efetivo para atender aquela condição, sim. Se nós colidirmos e a colisão ela for inevitável, se a colisão acontecer, qual é a velocidade para que esse impacto ocorra, para que não haja derramamento do óleo? Então, esse é também um outro estudo, né? Bom, falando um pouco aí agora do Porto Sudeste, empresa que hoje eu trabalho, nós tivemos a oportunidade de fazer esse estudo para entender também como funciona para reforçar as condições de segurança de navegabilidade naquele canal, né, no canal de Sepetiba. E aí aqui, trazendo isso tudo para o dispositivo de reboque, que é o assunto a quem a gente quer dar enfoque hoje, eu trago aqui para vocês aquela ideia de que como tudo que a gente falou aqui ao longo da minha apresentação, ela se reflete a operações seguras. Então, isso quer dizer que todo incremento de tecnologia, todo incremento de recursos, e aí também aqui eu trago os rebocadores, eles são elementos, são ferramentas para retirada de restrições. E não incremento de segurança. Segurança a gente tem que ter, porque é inegociável. São incrementos são recursos de incremento para retirada de restrições. Os navios vão continuar crescendo. E essa é a forma da gente também, com tecnologia, conseguir mitigar esses riscos e fazer com que as operações elas continuem acontecendo com segurança. Bom, muito obrigada.